Que passou? Que passou? Rapaz, taca, hein? Taca lá do Barcelona pra cima do Bayern e taca também aqui no Estádio da Luz do Feyenoord pra cima do Benfica, hein? 3-1, cara. Uma noite irreconhecível dos encarnados perante ao que a gente estava vendo nos últimos jogos. Uma noite muito boa do Feyenoord também, porque tem que se dar mérito à equipe que venceu, mas que eu não estava nada à espera. E mais do que o resultado em si, a performance foi um balde de água fria no torcedor, né? Mais de 61 mil torcedores aqui dos encarnados, animados com o bom momento, a boa fase do Benfica, né? Eram 6 jogos e 6 vitórias, 20 gols no comando do Bruno Lage, 3 gols apenas sofridos e tomou 3 gols de uma vez, agora só numa partida. Uma noite muito, muito ruim, defensiva especialmente do Benfica, e não apenas. Acho que tem muita coisa individual que também não funcionou e coletivamente um time que decepcionou. A palavra é essa, decepcionou. Não quer dizer que tudo está perdido, que o trabalho do Lage já é ruim, que a crise vai chegar, não. Fez um jogo abaixo do esperado. Tem alguns motivos para isso, a gente vai falar sobre eles. E óbvio que eu vou falar um pouquinho do jogo do Bayern de Munique. Eu não vi o jogo, eu estava aqui acompanhando e trabalhando nessa posição no jogo do Benfica, mas eu vi os gols, né? Vamos falar de Kim Min-jae e o Upamecano, do sistema defensivo, de alguns alertas aí, depois de uma goleada também que vai ficar marcada nessa temporada do Bayern e que coloca pressão no clube. Chegou aqui, deixou o like, deixou comentários, especialmente a galera do Bayern de Munique. Eu quero saber a opinião de vocês. Como eu não vi o jogo, eu vou ler muita coisa, né? Vou tentar entender o que aconteceu e depois eu vou ver os melhores momentos quando eu sair do estádio. Mas eu quero a opinião de vocês e quero também que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Que aí a gente vai chegar aos 70 mil, cara. Olha que marca bacana. Vamos lá. Torcedor benfiquista, que tá me dando muita moral, inclusive obrigado pela recepção que eu tenho aqui no Estádio da Luz. Eu hoje fui, depois do vídeo que viralizou no Instagram, eu fui fazer algumas entrevistas lá fora e a galera reconheceu e me deu muita moral e agradecer o carinho. Eu sou bem recebido e isso é um orgulho que eu tenho em todos os estádios em Portugal. Todos os estádios em Portugal, Dragão, Alvalade, aqui, enfim, em Guimarães, em Braga, então, obrigado mesmo. Deixando isso à parte, que eu quero falar de bola, vamos lá. A escalação do Benfica foi uma boa escalação, eu não teria mexido em absolutamente nada, mas o problema não é a escalação, né? O problema é a postura. Tem um ponto que eu acho que atrapalha, que o Benfica jogou contra o Atlético de Madrid e voltou a jogar por conta da data FIFA 17 dias depois contra o Pavidem pela taça, venceu, mas com um time misto. O ritmo competitivo que o time estava apresentando naquela sequência do início do Bruno Lage cairia. Eu já estava à espera disso, tanto que eu perguntei isso para o Bruno Lage no dia anterior. Mas não pode ser desculpa para algumas falhas básicas que o time cometeu no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Feyenoord tentou chamar o Benfica com uma marcação alta e o Benfica também queria encurralar o time do Feyenoord no primeiro momento, marcando lá em cima. E com toques, movimentações e muita conexão entre os seus jogadores, o Feyenoord foi escapando dessas pressões em vários momentos e em várias partes do campo, defensivamente falando. E quando conseguia escapar dessa linha de pressão, esse foi um dos problemas do Benfica. O Benfica tinha um gap de mais ou menos uns 30 metros, 20 metros, ou mais que isso, entre o zagueiro e a linha de pressão ofensiva. E ficava o Florentino tentando encontrar os jogadores do Feyenoord. O Milambo descia com muita velocidade, já vou falar mais do Milambo. O Igor Paixão descia, também fazia. O Timber era o homem que conseguia pifar os jogadores para eles saírem em velocidade. E esse entrelinhas estava muito mal feito. Esse espaço foi crucial para que o Feyenoord conseguisse encontrar os seus jogadores em boa posição para criar os perigos que criou. Então, assim, não funcionou absolutamente nada no primeiro tempo. Tudo
o que a gente viu do Benfica de bom no primeiro tempo contra o Atlético de Madrid, a gente não viu contra o Feyenoord. E aí talvez alguns erros de marcação individual. Acho que a partida do Otamendi é uma partida ruim, especialmente na abordagem ao segundo gol. Alguns erros coletivos, como eu mencionei, fizeram com que o Benfica sofresse o primeiro tempo todo. Tomou 2 gols, mas poderia ter tomado mais. Não conseguia assustar. Teve uma bola na trave, é verdade, do Bá, que poderia ter mudado o jogo, mas é muito pouco para aquilo que a gente estava à espera do time benfiquista na primeira etapa, né? E, do outro lado, você tinha um Feyenoord que estava dando tudo certo, muito por conta desses jogadores que eu falei, né? O Igor Paixão muito bem no jogo, o Timber muito bem no jogo e também o Milambo, que fez um partidaço, inclusive Milambo. Se acostumem com esse nome. Se acostumem com o Milambo. Ousado, audaz, sagaz. Lambeu tudo pela frente e foi eleito o melhor jogador da partida. E aí o Feyenoord encontrou o primeiro gol com o Eda, bom passe do Igor Paixão. Ainda não saiu o gol do Igor Paixão na Liga dos Campeões, mas ele é muito gente boa, além de ser bom jogador, tá? Além de ser bom jogador. Depois o Eda ainda faz mais um gol, é anulado, o Benfica, enfim, dando muitos passos. Depois tem o gol, que é uma jogada do Timber, e o Milambo dá um come no Otamendi que não pode. E aí, cara, 2-0, o Benfica vai para o intervalo com um placar que era tudo que o Feyenoord queria, porque é um time que sabe jogar em transição, né? Sabe aproveitar os espaços e o Benfica ia ter que se lançar. Se eu fosse o Bruno Lage, e aí é fácil falar porque é engenheiro de obra pronta, teria voltado já com a substituição. Porque o primeiro tempo foi muito ruim, ele tentou continuar algumas ideias e fazer uns ajustes, não deu certo, tanto que o Benfica só melhora na segunda etapa depois que ele mexe, coloca o Best no jogo e começa a ter outra dinâmica, né? E aí o Benfica tem ali 20 minutos, sai o gol dos encarnados, o Benfica tem ali 20 minutos de bom futebol. Só que quando ele faz a outra substituição, eu também teria entrado com o Arthur Cabral no segundo tempo depois. Que o Pavlidis não estava bem. O Pavlidis não fez um bom jogo novamente. Não sei se é coincidência, mas eu não estou gostando tanto do Pavlidis. Acho que falta ali um punch no Benfica de um jogador que, enfim, consiga decidir mais que o próprio Pavlidis. Ele coloca o Arthur Cabral e o próprio Renato Sanches, né? E aí eu acho que há uma quebra, porque o Renato não era jogo para o Renato. O Renato precisa de campo para correr. O Renato errou alguns passes, o Renato está voltando de lesão. Ele tira o Coxo, que não estava tão bem no jogo, não fez uma grande partida. Aliás, os médios benfiquistas hoje não foram tão bem, né? O Alsners até correu bastante, mas o meio-campo foi muito pouco combativo em muitos momentos e não funcionou tão bem. Mas ele tira o Coxo para colocar o Renato Sanches e o Benfica quebra ali de novo e toma o terceiro gol. O terceiro gol, mais uma vez, um espaço absurdo na entrada da área para o Milambo bater. Eu acho que o gol foi dado para o Timber, se eu não estou enganado. 3-1. É um jogo para esquecer, cara. É um jogo para esquecer porque o Benfica foi irreconhecível. Irreconhecível, assim. E o problema desse jogo é que, se a gente olhar para a tabela, era um jogo crucial para o Benfica vencer, fazer os 9 pontos, já se garantir na próxima fase e jogar contra os outros adversários, porque vai ter Bayern de Munique, vai ter Juventus, vai ter Barcelona, vai ter o Bolonha, é verdade, que é agora o mais acessível e tal, o Mônaco fora. E jogar contra os outros adversários com mais tranquilidade. Já estamos classificados, agora vamos desfrutar, porque o nosso a gente já fez, vencemos os 3 primeiros. A derrota coloca o Feyenoord na mesma pontuação do Benfica e abre agora uma sequência que o Benfica vai ter o Bayern de Munique pela frente, e o Bayern babando depois de ter perdido do Barcelona. Então, é trick. É uma derrota que não estava nas contas, Não é o fim do mundo, mas realmente não estava nas contas. Deixa aí o comentário, torcedor benfiquista. Passando rapidamente para o Bayern de Munique. Kim Min-jae e o Pamecano começar a falar sobre eles. O Bayern tomou um gol muito cedo, eu vi. O Rafinha teve uma noite espetacular e que beleza, né? 2 times alemães encararam
2 times espanhóis e quem se deu bem foram os brasileiros. Vini com hat-trick e Rafinha com hat-trick. Então, parabéns ao Barcelona, que exorcizou um fantasma recente da vida dos caras e estava precisando de um jogo como esse. Mas eu acho que a torcida está muito na bronca, não só com o esquema do Kompany, que tomou um baile do Hans Flick. O Barcelona jogou o que quis jogar contra o Bayern de Munique, mas também vai começar a ser crucial olhar para esses 2 zagueiros, né? O Upamecano e o Kim Min-jae. Eu tenho elogiado alguns jogos deles aqui, porque eu acho que eles fizeram bons jogos, mas mentalmente esses caras quebram em grandes momentos. Não é de hoje, na temporada passada foi assim, e cara, tem gols ali e lances que os caras acabam sofrendo que vai na conta da incompetência no 1 contra 1 deles, no posicionamento, na velocidade, enfim. São 2 zagueiros que não passam credibilidade nenhuma, né? E aí fica muito difícil. Ah, mas eles saem bem jogando, é verdade. Na construção pode ser que sim. Mas uma coisa é você construir contra o Heidenheim, né? Contra o Stuttgart. Outra coisa é você ter um time vertical, veloz, em boa fase como é o Barcelona, que te mata, né? Se jogar dessa forma, te mata. Então foi uma leitura errada do Kompany, vai muito na conta dele e nas individualidades desses zagueiros. Talvez vai ser a hora, chegou a hora de pensar em começar a preparar Stanisic e Ito, que é uma opção. O Dyer não me parece que tenha agradado. O Palhinha de zagueiro eu acho que não vai dar, mas eu já começaria a pensar em Stanisic e Ito. São 2 jogadores melhores, na minha opinião. O Ito teve a lesão, tá voltando agora, porque tem que corrigir muita coisa. Eu ainda não vi o jogo, como eu falei para vocês, mas do que eu vi de lance, tenebroso. Abordagens tenebrosas. Marcelo Beckler está feliz, não conseguiu prever o que iria acontecer dessa vez, mas pouco importa, né? Uma situação em que hoje acho que só vai acabar amanhã pro Marcelito. Beijo pra vocês. Vambora que eu tenho que voltar pra casa. Deu tudo errado, hein? É isso. Sai pra lá.